Oi pessoal, aqui é a Amanda da DG Lab. Nesse vídeo, a Nutri Vanessa Gama dá dicas super importantes de como começar a usar a nutrigenética na prática e explica por que é tão importante usar o teste genético na nutrição. Lembrando que esse conteúdo foi extraído de uma das nossas lives. E se você achar que ele é relevante para você, não deixe de se inscrever e dar um joinha aqui nesse vídeo. No início, era uma ausência total de fontes de estudo, existiam poucas referências bibliográficas e o teste foi apresentado para mim de um dia para o outro, né? Me deram a incumbência de fazer um acompanhamento com um teste que eu nunca tinha visto, um laudo que eu nunca tinha visto. Aceitei o desafio, na verdade, isso é uma característica minha, aceitei o desafio e falei, não, eu vou conseguir fazer isso. Busquei as fontes, mas o que eu quero deixar registrado é que, às vezes, a gente cria dificuldades exatamente por não conhecer, né? E problema nenhum não conhecer, problema nenhum a gente não ter conhecimentos, a gente não é obrigada a saber todas as coisas, mas diante do novo, o mais importante é a atitude que você vai ter. E a atitude que eu tive na época foi de ir atrás, de conhecer. Eu gosto muito dessa frase do Walt Disney, que diz, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor, né? Eu prefiro correr atrás, eu prefiro buscar um diferencial de certa forma, porque lá a concorrência vai ser sempre melhor. E por que eu decidi, então, iniciar essa parceria com a DG, inserir os testes genéticos nos meus atendimentos? Bom, primeiro porque otimiza os resultados. Obviamente, não existe nada mais personalizado do que a nutrigenética, do que um atendimento baseado em nutrigenética. Não existe nada mais personalizado do que a genética do paciente. Então, isso otimiza o resultado e é fato que isso é visto na prática. Aumenta a adesão do acompanhamento, sem sombra de dúvidas. Quando você faz um atendimento baseado num laudo genético, onde você tem ali umas condutas muito mais assertivas, de fato o paciente tem um resultado melhor e ele fica muito mais satisfeito. Então isso aumenta a adesão ao tratamento. Personaliza em mais alto grau a conduta, como eu disse, não tem nada mais personalizado. Reduz o risco de doenças, a gente vai falar mais para frente, mas o teste genético ele é preventivo, né? Ele é preditivo, ele não é diagnóstico, então ele não vai te diagnosticar, ele não vai diagnosticar o paciente de algo, mas ele vai prever riscos, e o fato de prever riscos faz com que esses riscos sejam diminuídos dentro da conduta que será traçada. Ele agrega valor ao meu atendimento, agrega valor ao meu trabalho, me faz diferente, me dá um diferencial. Quer dizer, no meio da concorrência de tantas pessoas, no meio que a gente vive hoje, a gente agregar serviço, agregar conhecimento, são diferenciais que, sem sombra de dúvida, agregam valor. Gera empatia. Por que gera empatia? Porque quando você tem ali um laudo genético, quando você apresenta isso para o paciente, uma coisa é você falar sobre algo, outra coisa é você se colocar no lugar do paciente, é você entender as dificuldades dele, é você entender realmente os riscos dele, a realidade dele, e isso te aproxima, isso te faz ficar mais próxima do paciente. Te dá um diferencial profissional, sem sombra de dúvidas, e humaniza. Por que humaniza, né? Porque uma coisa é você dizer sobre um risco, sabe? Olha, se você não fizer isso, se você consumir sal em excesso, você vai ter uma hipertensão. Se você abusar de gorduras, você vai ter um problema de colesterol, um problema cardiovascular. Uma coisa é você falar sobre algo geral. Outra coisa é você falar sobre o laudo de um paciente, é você falar com ele sobre a genética dele e um risco que está ali evidenciado. Então, isso humaniza, isso traz proximidade.